E hoje nós vamos conversar com a Jamile. Jamile, que tem uma empresa de materiais de construção e ela já está à frente da empresa há muitos anos. Vocês acreditam que é possível mudar depois que você já está fazendo as coisas da mesma forma há muitos anos? Pois é, Jamile vai te contar como foi que ela passou a ter mais lucro, mais liberdade e entender muito melhor o funcionamento da empresa dela. Ela vai te ensinar o que foi que ela fez. Nossa, tudo bem? Muito obrigada por ter aceito o convite. Eu que agradeço, Carmen. Para mim, assim, é uma honra poder fazer o curso, que assim, eu seguia no Instagram. Então, umas 2 vezes eu já tentei fazer o curso, eu falava, não vou dar conta, não vou ter tempo, é difícil. Ou então, eu sou mágica, eu não estou já depois de 30 anos na empresa, agora eu não vou querer mexer muito com mágica, não. Mas eu falei, não, quando teve no final do ano a política, eu pensei, não, acho que agora eu tenho que entrar de verdade, para eu não surtar. E foi um divisor de águas para mim, para minha empresa, para minha família. Acredito até para os meus amigos, vizinhos, porque eu não tinha tempo de nada. A vida era sempre assim. Ela era Branca de Neve mesmo. Quando você fala de Branca de Neve, eu era a verdadeira Branca de Neve. É verdade. Eu achava que eu tinha que participar de tudo, que eu tinha que estar lá desde a hora que abre até a hora que fecha, de segunda a sábado. Então, que Essa é a ideia tudo do tinha que passar. empresário. É isso, não é, Jamile, que ensinam pra Uhum. gente? O boi só engorda sob os olhos do dono. Você montou a empresa, você tem que cuidar dos seus empregados. É isso que ensinam pra gente, na verdade, né? A gente cresce com essa ideia que esse é o jeito de ser empresário. Jamile, e conta pra mim, faz tempo que você tem tua empresa? Conta um pouco da tua empresa, da história da tua empresa. Olha, minha empresa é uma empresa familiar, né? E tem 30 anos de material de construção. E nós já chegamos a ter três lojas. E eu falei, não dou, até por causa do RH, do pessoal, eu falei assim, não, eu não dou conta. Aí eu fui fechando as outras, porque eu não conseguia estar nas três ao mesmo tempo. Era impossível. Então, tentei, ficava naquele corre de manhã em uma, de tarde em outra, mas mesmo assim não dava. E eram cidades diferentes. Então, assim, ficava muito complicado. Eu tenho filhos, eu tenho 3 filhos, então, para conciliar a maternidade, dona de casa, filhos, escola, é muito complicado, cara. Eu, assim, teve hora que eu falei assim, não, eu vou pôr meu currículo, eu quero trabalhar, eu que vou ser empregada. Agora, eu não quero mais ser empregada, eu quero ser empregada. Eu tive essa fase, sabe? Você chegou a Porque é pensar em muito difícil. desistir da empresa? Cheguei, cara. Eu cheguei a pensar, porque assim, o funcionário, a palavra funcionário e funcionário era muito difícil. Tudo que eu aprendi é diferente do que você ensina. Eu falo assim, que empresário, ele não tem direito a nada. Sabe? Aquele que todo mundo fala assim, que empresário, ele sai de férias, ele não tem hora para acordar, né? Ele tem sábado, ele tem domingo, ele tem feriado, ele não tem nada disso. Entendeu? Eu falava assim, gente, ou eu tô na contramão, ou tem alguma coisa muito errada, né? E até 2020, quando eu tive um AVC no trabalho, e, e aí aquilo eu já fiquei, não, ou eu fecho, ou eu vou mudar. E foi daí que eu comecei a te acompanhar mais vezes. Eu falava assim, gente, ela está falando algumas coisas, isso está me chamando a atenção. Isso é possível? Como que será que isso é possível? E aí os filhos foram, estudaram, fizeram um técnico em administração, e eu perguntava, eu falava assim, gente, lá na faculdade, vocês aprenderam isso, isso, isso? Aí todo mundo assim, não era bem assim. Aí eu ia para a contabilidade. Eu achava que podia me dar o suporte. Aí, como você mesmo fala, e é verdade, contabilidade só faz contabilidade. Beleza, ótimo, tranquilo. Eu falava assim, gente, eu não tenho direito a nada. Eu não tenho direito a nada, eu faço tudo, tá tudo errado. Então, assim, aí cada vez mais eles falavam comigo, você tem que trabalhar mais, você tem que aumentar, você tem que ficar lá o tempo todo.
E eu falava assim, meu Deus, eu tenho que ficar lá o tempo todo, eu já não estou dando conta. O médico falava, você tem que fazer exercício por causa da sua saúde. Eu falei assim, de madrugada, não, academia não é de madrugada. Como é que eu vou fazer? Você tem que alimentar melhor. Aí eu esperava todo mundo almoçar. Aí depois que todo mundo voltava, que era 4 horas da tarde, é que eu ia almoçar e falava, não, agora eu não quero almoçar. Agora eu vou preferir almoçar na minha casa, que vai ser 6h30 da tarde, 7 horas da noite. Eu vou preferir fazer dessa forma. Eu achava assim, que assim estava ser. E aí foi vendo as suas postagens, eu falava assim, gente, tem jeito. Nossa, tem jeito. Aí teve um dia que teve uma live, eu vi, eu falei assim, uai, eu vou fazer esse curso. Eu sei que eu consegui fazer a inscrição no último momento, sabe? No último momento, eu até achei que eu não tivesse feito. E aí, Me diz quando para veio... mim, quando você me Hum, conheceu na internet, você deve ter participado do GPS do Empresário, né? Que é o curso gratuito. Porque é lá que eu falo da participei. Branca de Neve. Isso. Aí eu falava assim, gente, tem algum poder ali, em algum lugar tem um poder, entendeu? Ou ela tem uma mágica, uma porção mágica, não sei o que ela tem, mas que eu vou tentar e vou tentar. Eu lembro que foi no finalzinho do ano. Aí eu falei assim, não, eu vou me dar isso de presente de final de ano, de Natal, fazer o curso. Aí eu falei na família, meu marido falou assim, você vai fazer mais uma coisa que não está dando conta. Você está doida? Eu falei assim, não, porque eu vou investir nisso, porque lá na frente, se esse curso me der meia hora por dia para mim, eu já vou ficar feliz. Eu já vou ficar feliz. Que fica o tempo todo cuidando da equipe, cuidando da equipe, cuidando dos clientes, cuidando de tudo, né? Mas acaba não tendo tempo para cuidar de si. E os empregados todos, a equipe toda, continua sempre sendo como os anões da Branca de Neve. Não crescem, né, Jamile? Não. Fica aquela dependência do dono da empresa. Isso é o que eu falo logo na primeira aula, quando eu conto da história, porque eu também era Branca de Neve. Eu achava que ninguém fazia nada melhor do que eu. Então, em tudo eu queria dar palpite, em tudo, tudo. E aí as pessoas não tinham mais nem paciência para trabalhar na minha empresa, né? A verdade é essa. Jamile, e conta para mim. E nessa correria toda, né, que estava a sua vida, você me disse que você chegou a ter até um AVC e que você não estava Isso. dando conta da empresa. E como era o Uhum. sentimento em relação a tudo isso? Como que ficava a sua vida? Na verdade, Carmen, eu falei assim, gente, meus filhos, eles vão passar e eu não vou acompanhar nada deles, né? E será que isso vale a pena? Será que vale a pena esse sacrifício, assim, da minha saúde, da saúde do meu marido, da saúde dos meus filhos? Será que vale a pena? E eu ficava me questionando. Não, então eu vou voltar e vou fechar a empresa, eu vou vender a empresa, e aí vou dar um jeito, vou trabalhar para alguém, né? Aí, quando eu vi e que eu fiz, não, se deu certo para algumas pessoas, eu lembro que você falava muito, o GPS que eu vi era com o Marom. Uhum. Aí eu falei assim, gente, se fez com ele, eu vou fazer também, eu dou conta. Aí eu falava assim, aí quando chegou a lista pra gente, né, com as datas direitinho, eu falava assim, nossa, não tem aula, não é só à noite, não, tem aula durante o dia. Como que eu vou faltar? Meu Deus, o que eu vou fazer? Eu ficava pensando, cara, eu falava assim, nossa, aonde que eu vou arrumar tempo para isso? É mágico, é mágico. A gente consegue tempo, sim. Quando a gente quer uma coisa de verdade, a gente consegue, sim. E eu apostei, Carmen, eu falei assim, não, vai dar certo, vai ter que dar certo. De alguma forma ou de outra vai ter que dar certo. Aí começaram as aulas, eu falei assim, nossa, eu sou Branca de Neve mesmo. Nossa, tem dever de casa. Nossa, tem dever de casa. E assim, era uma aula, depois passava uma semana, outra aula, eu falava assim, nossa, eu vou dar conta. E eu via que o pessoal tá, assim, com a comunidade, estava todo mundo bem, sabe, bem interessado. Eu disse, não, eu vou dar conta, gente. Tem gente, tudo quanto é tipo de lugar, de coisas, de outras empresas, eu vou dar conta. Aí, para mim, você vê a parte da missão e que me emocionou muito, que foi uma parte que eu fiz uma reunião com os funcionários, e foi chororô para
cá, chororô para lá, né? Porque eu tenho funcionários que têm 28 anos que estão comigo. E aí foi chororô para cá, chororô para lá. Eu falei assim, gente, ou agora eu abro essa empresa para o mundo, ou eu fecho essa empresa para o mundo. Vocês vão me ajudar. Aí todo mundo tá assim, não, nós vamos fazer. E assim, me emocionou muito essa parte da visão, da missão. Aí depois veio uma outra parte que eu achei assim, nossa, essa agora mexeu comigo. Que foi a Então, descrição de carne. espera. Vamos contar para as pessoas o que você fez. Pessoal, o que a Jamile está contando, que você também pode fazer na tua empresa, é uma reunião de missão. Por quê? Quando você faz uma reunião contando para as pessoas da tua empresa o porquê que você abriu a tua empresa, porquê que você começou a tua empresa, você começa a mudar a energia das pessoas que estão lá dentro. Porque elas começam a entender o tamanho da empresa onde eles estão, que faz parte de um sonho e que fez parte de uma história. E isso muda muito. E você já começa a perceber quem é da conspiração zumbi e quem está a seu favor. Por isso que muitas vezes as pessoas dizem que o resultado, né, que a gente tem do programa acaba sendo muito rápido. Porque quando você faz a primeira reunião, as pessoas já se envolvem ou elas não se envolvem. E isso é uma coisa que todo mundo pode fazer. Pode reunir tua equipe e contar um pouco da história da tua empresa, do porquê que você abriu a empresa, né? Jamile, nesse momento, você já começou a perceber se tinha gente da conspiração zumbi andando Sim, para trás na tua sim. empresa? Assim, eu tive funcionário que chegou e falou assim, isso é bobagem. Bobagem o que ela está querendo falar. Eu estou mais interessada no café que vai ter depois, porque eu fiz um café, uma mesa, né? Eu estou mais interessada no café que vem depois. E lá, né, nessa reunião, eu consegui de verdade ver quem realmente estava comigo. Não foram só aqueles que me emocionaram, que já tinham muitos anos de trabalho, não. Eu tinha funcionários novos, assim, de 2, 3 anos, que eu falei, não, com esse eu posso contar. E os outros, que se chama de geração zumbi, que são zumbis, é engraçado como eles pedem a demissão. Eles pedem a demissão. Eles não dão conta. Eles, não sou Conspiração eu. zumbi não É, suporta empresa organizada. A não, empresa não. começa a organizar, a empresa começa a colocar regras, eles não suportam, porque eles percebem que eles não vão ter mais espaço para enrolar, para fazer o que bem entende, ou eles vão estar lá a favor da empresa, ou eles não vão estar lá. É É, verdade, é verdade. E foi, eles pedem a conta. eles e pediram mesmo. E, assim, foram 4. E assim, eu falava assim, e eram pessoas que eu já estava querendo mandar embora, sabe? E tanto que um deles ainda fez bastante pirraça. Eu lembrava assim, a Carmen falou que é para eu ficar bem plena, bem plena. E eu ficava plena. Aí meu marido falou assim, nossa, vai ter outra vertente, porque via o que estava acontecendo, que o funcionário estava me pirraçando com atestado e tal, e eu plena, plena. E eu precisando do funcionário, porque é entrega, né? E eu falei, meu Deus, eu tenho que ser plena, me dá essa plenitude. Carmen, eu falava assim, Carmen, vem aqui, Carmen. Será que eu vou dar conta? E eu falei assim, não, eu vou até o final. Agora eu paguei, agora eu vou até o final. Vou seguir do jeitinho que a Carmen me ensinou. Aí você fez uma aula com a gente falando desse assunto. E daí 2 dias ele foi e pediu demissão. Esse que ia me dar muito problema. Ele foi e pediu demissão. Eu peguei o papel sulfite, o famoso papel sulfite. Entreguei pleno para ele. Dei aquele sorriso igual você me ensinou. Ele foi lá e escreveu. E a minha contabilidade não concordava com aquilo. Eu falei assim, não, mas eu estou fazendo um curso que a minha professora me ensinou desse jeito, eu vou fazer desse jeito. Certo ou errado, eu vou fazer desse jeito. Ele falou assim, não, eu vou te mandar como que ele tem que escrever. Eu falei, não, ele vai escrever do jeitinho dele, com o errinhos português dele, daquela forminha dele, bonitinha, ali. Ainda pedi até para ele colocar as horas. Eu falei, você colocar as horas para mim, porque eu sou meia, sabe? Depois de obedecer, eu fiquei meio atrapalhada com as horas. Ele foi lá e colocou bonitinho. Aí ele foi, aí ele falou assim, e agora? Eu falei assim, não, e agora? Agora é vida que segue, né?
Nós vamos te passar o passo a passo e você vai receber tudo direitinho, vai ficar tudo bonitinho, você vem dia tal para assinar os papéis, tudo bonitinho. Ô, Carmen, quando ele assinou, que ele foi lá, que eu paguei, meu marido, a mesa dele é do lado da minha. Ele olhou e falou assim, não estou acreditando. Não estou acreditando. Eu não quero que você não está acreditando. Fiz o que, me ensinaram a fazer dessa forma, eu fiz dessa forma. Aí ele falou assim, mas gente, mas você conseguiu ir até o final? Eu falei, não consegui ir até o final. Pus, guardei os papéis, mandei para a contabilidade, tudo bonitinho. E os outros foram na sequência, sabe? Eles foram na Gente, é sequência. incrível. É incrível, é incrível, é incrível. Porque o que acontece? As pessoas não têm onde aprender. A verdade é essa. E o contador faz contabilidade. E aquele documento que o contador quer enviar para que o empregado só assine, é muito comum eles pegarem esse documento, levarem para a justiça e falar: não, a dona Jamile me obrigou a assinar esse papel. Na verdade, eu nem sabia o que eu estava assinando. Vocês não sabem o quanto isso é comum. Por isso que a mágica é: você estica a folha de sulfite e ele escreve. E ele vai escrever do jeito que ele quiser escrever. Eu já vi dono de empresa dar modelo para a pessoa. Não façam isso. Escreve do jeito que a pessoa quiser. Tá tudo bem. O importante é que ele diga se ele vai fazer 30 dias ou se ele não vai fazer 30 dias. Porque se ele não for fazer, se ele arrumou um emprego, se ele vai te deixar na mão, não importa. Você vai descontar da rescisão dele os 30 dias. E aí ele assina. E ele assina. Agora, eu já vi dono de empresa que nem tem um aluno meu, o Daniel, que assim que ele me conheceu, uma pessoa pediu a conta e ele não sabia o que fazer com a pessoa, mandou para o contador. Ele assim, Carmen, eu mandei para o contador. Você acredita que o contador é do outro lado da rua? Ele chegou lá do outro lado da rua, virou no poste e voltou e falou que mudou de ideia. E aí transformou a vida dele no inferno. Gente, deixem os contadores em paz. Você é o dono da empresa. Você dá conta. Você dá conta. É você quem faz a gestão. E você precisa criar documentos que blindem a tua empresa e não documentos que coloquem sua empresa em risco. Lembrem-se, nós estamos, né? Como a Jamile disse, mudou o governo, ela falou: agora eu tenho que fazer o curso, agora eu não enrolo mais. Por quê? O nosso presidente falou claramente para quem quiser ouvir que dono de empresa não trabalha. Então, todos os documentos têm que ser blindados, todos os documentos têm que ser de próprio punho, com as letras que eles quiserem fazer, do jeito que quiserem, mas assinado. Mas nós estamos vivendo um momento em que o que se divulga é que o dono da empresa explora os seus empregados, né? Mas qualquer um pode se tornar dono de empresa. Qualquer um. Uma cena que aconteceu que, assim, ficou muito marcado, Jamile. A gente estava voltando de Campinas, eu e o Carlos, né? E uma chuva que tava, e a gente estava vindo do cinema. A gente gosta de ir no cinema à tarde, que não tem ninguém, né? A gente fica sempre assim na contramão dos horários. E aí a gente estava voltando e era final de tarde, né? Tipo aquele horário que as pessoas pegam o ônibus para voltar para casa. A gente passou num ponto de ônibus lotado de gente que não cabiam as pessoas embaixo do ônibus, do ponto de ônibus, embaixo daquela marquise de proteção. E aí eu falei, nossa, mas que judiação, né? Não tem nem espaço para as pessoas esperarem o ônibus. Era um dia meio frio. Daí o Carlos falou assim: você não sabe quantas vezes eu esperei o ônibus aí, nesse mesmo ponto. Então, qualquer pessoa pode resolver montar uma empresa a hora que quiser. E a gente também já foi empregado. E tá tudo bem. Uhum. Às vezes a gente está vivendo momentos diferentes da nossa vida. E os empregados estão realizando seus sonhos. Talvez terminar uma faculdade, começar uma faculdade, ser pai, ser mãe, né? Uhum. Cuidar dos pais, comprar uma casa. Cada pessoa está num momento diferente da nossa vida. Não tem melhor, não tem pior. São escolhas e são momentos. Ninguém é obrigado a ser empregado de fulano ou de Beltrano.
Mas uma vez que você aceite, né, o cargo, faz acontecer, né? Porque todo mundo ganha com isso, a pessoa cresce, todo mundo cresce, a empresa cresce, o país cresce. Caso contrário também, né, Jamile? Sair de casa só para ir lá pirraçar, né? É difícil, é muito difícil. E assim, depois disso veio a descrição de cargo. Você pediu para a gente fazer a nossa descrição de cargo primeiro. E eu falei assim, não vou ter nada não. E eu fui escrevendo, você falou que era para colocar tudo com verbo. E eu fui escrevendo. Foi passando uma folha, a folha a segunda. Eu disse, mas será que eu faço isso tudo mesmo? Voltei, olhei e falei assim, não. Aí eu perguntei para os meus funcionários, perguntei para as mais próximas, você me vê fazendo isso, vejo. Você me vê fazendo isso, vejo. Você me vê fazendo aquilo, vejo. E fui assim. Eu falei, então eu faço tudo isso mesmo. Aí eu falei, nossa, eu sou a melhor funcionária que eu tenho. Porque eu chego cedo, sou a última a sair, entendeu? Eu levo dever de casa, né? Eu tenho dever de casa, final de semana eu levo dever de casa. Não preciso contratar ninguém. Ficava pensando assim comigo, falei, não. E chegou a hora das funcionários fazerem a descrição de cargo. O Carmen. Aí elas fizeram assim, rapidinho, né? Eu pedi, aí de tarde, eu falei, não, mas você só faz isso? Mas e isso? Mas e aquilo? Mas e aquilo outro? E aquilo outro? Aí fui mostrando os pontos, né? Aí uma virou para mim, que é uma que está comigo há muitos anos, eu falei assim, que você... Eu já fiz a sua descrição de carro. Ah, então deixa eu copiar. Eu falei, não, a Branca de Neve aqui já acabou. Os livrinhos da Branca de Neve não estão sendo vendidos mais. Você que vai ter que colocar agora. Todos. Tudo que você faz. Mas tudo o quê? Foi tudo? Eu já te dei umas dicas. Você já escreveu algumas coisas. Eu sei que tem 150 coisas que você faz. Ela virou e falou assim, 150? Eu falei, 150. Eu achei. Às vezes você deve ter mais, mas eu acho 150. E ela ficou. Aí eles pediram mais uma semana. Eu falei, não, vamos fazer o seguinte, eu tenho que levar isso para aula. Me dá o que você já tem apurado, né? E tinha cola, um colando o outro, né? Que era da mesma função, um colando o outro, sabe? E eu falei, nossa, gente, até a fala, a minha vírgula, mas tudo bem, vamos lá. Aí eu virei para ele, fiz a reunião, falei assim, olha, estou devolvendo para vocês a descrição de cargos suas, mas está faltando muita coisa. E nós vamos fazer, que aí agora nós vamos reorganizar. Aí foi um choque, né? Foi todo mundo assim, nossa, você faz isso, eu não sabia que você faz isso, eu não sabia que você faz aquilo. Aí eu fui trocando, tirando assim, você vai fazer mais isso, a outra tirava daqui, tirava do outro ali, fui encaixando e reorganizando todo mundo. E eu falei assim, já que está sobrando espaço para você, agora o meu espaço aqui está lotado. Eu vou passar um monte de coisa para vocês agora. Aí coloquei um monte de coisa para eles. Mas dividindo, né? Tem gente que amou carne. Eu tinha Os bons funcionário. empregados adoram responsabilidade. Bom Isso, empregado gosta de aprender, gosta de coisa importante. Entrega uma coisa importante para um bom empregado fazer que ele vai amar. foi Entrega o que para a aconteceu. conspiração zumbi que ele vai espernear. Ele vai pedir conta. Ele vai Por pedir conta. isso que ao longo do processo você começa a perceber quem tem futuro na tua empresa, quem vai ser promovido, quem vai ficar mais tempo, para quem que você vai dar mais responsabilidade. É interessantíssimo como as coisas vão ficando claras, claras. E muitas vezes o pessoal fala assim: ah, mas eu não posso eu mesmo fazer a decisão de cargo e entregar para ele assinar? Pode, mas você vai perder tudo, vai perder todo o Uhum, processo. uhum, Vai perder uhum. todo o processo que vai te mostrar quem é quem na tua empresa. Vai perder todo o processo. E é um segmento que a gente precisa de pessoas dentro da loja, de pessoas com uma classificação boa, sabe? Pessoas, assim, treinadas. E lá no pátio, que normalmente é o material bruto, você não consegue, para carregar peso, você não consegue uma pessoa assim com que fala bem, que escreve bem, sabe? Você não consegue. Então, você tem dois mundos. Eu falo que a gente tem dois mundos na loja. A gente tem um mundo
que é bem ágil, né? E tem um outro mundo que você tem que levar para eles de forma mais lúdica, para que eles possam trazer o retorno para você também. Mas até eles, com toda a dificuldade, com todos os erros de português, que tinha hora que eu falava assim, gente, o que está escrito aqui? Eu vou perguntar. Aí eu perguntava, e eu fui fazer, eu fiz o meu, né? Que era um deles, então eu escrevia. Mas guardei na pastinha, igual você ensinou. Cada um tem hoje a sua pastinha, bonitinho, com tudo. Ah, você quer sair mais cedo? Escreve aqui nessa folha de sulfite aqui que você quer sair mais cedo. Ah, pra que isso? Eu falei, não, porque eu, depois que eu tive AVC, eu não lembro de mais nada. Põe aqui pra mim, Sal. Não lembro de mais nada. E assim foi, com a descrição de cargo, com tudo, e tá tudo com a letra bonitinha dele lá. Aí chegou o momento que a Carmen vira e fala assim, agora nós vamos colocar as regras. Todos queriam participar. Você falou que assim, escolhe alguns. Eu falei, não tem jeito de escolher todo mundo. Mas vamos fazer o setor, vamos fazer o mundo daqui de dentro e o mundo lá fora. E foi muito bacana. Como que eles começaram assim. Eu lembro que teve a questão do celular, que eu falei assim, nossa, esse vai ser o último que eu vou falar. Eu vou pôr tudo, menos o celular. Agora não vai ser o celular. Eles pediram pro celular. Eles pediram, amigo, tem como você colocar uma regra pro celular? Eu falei, tem. Qual que é a regra que você quer pro celular? Pra gente não usar na hora do trabalho. Eu falei, então tem que comprar um armário. Vou comprar um armário para colocar o celular. Vai ser dessa forma. E todo mundo, então, quer dizer, foram eles, todas as regras assim, de como trazer o testado, sabe? Todas essas regras, muitos foram eles. Às vezes eu dava assim a ideia e eles que montavam. Jamile, eu estou Nossa, que... tão feliz que você esteja compartilhando isso com as pessoas, mas eu estou tão feliz porque eu falo que gente boa gosta de regra. Dono de empresa, acorda! Quando você começar a colocar regra, as boas pessoas vão falar, finalmente, agora, né? Ele entendeu que fulano fica chegando atrasado, que Beltrano fica no celular, porque as pessoas boas estão saindo da sua empresa, porque elas não aguentam mais ver gente enrolando, gente no celular. Elas já pensam, que fim vai ser essa empresa? Para onde que eu vou nessa empresa? Entende? As boas pessoas gostam. O Maron, né, que você acabou de falar, que você havia visto a live com ele e tal, assim como muitas pessoas um dia vão falar, olha, Carmen, eu vi a live com a Jamile, e você vai ver numa live, você vai ser citada. O Maron só tinha 2 empregados quando ele me conheceu. 3 meses depois, ele estava com 6 empregados. E as pessoas pedindo para fazer regra. E quando as pessoas vinham, né, para fazer o processo mesmo de contratação, né, algumas pessoas já falavam, ai, mas para que tudo isso? E outras pessoas falavam, nossa, eu estou adorando. Então você já começa a perceber quem é quem já para contratar. Porque boas pessoas gostam de coisas organizadas, né? A conspiração zumbi não gosta. Mas que legal, que gostoso ouvir você falar isso. Porque é difícil falar, gente, seus empregados, eles vão escrever a regra, inclusive do celular. Não, imagina. As pessoas têm medo, acham que eles vão fazer algum tipo de criar algum caos, só se for da conspiração zumbi. Se não for, eles estão tão incomodados quanto você. Tá todo mundo incomodado. Muito legal. Nossa, ganhei a noite, viu, de ouvir você falando. Porque é diferente você falando e eu falando. Agora. Ô, Carmen, e assim, é a mágica que eu ficava achando engraçado quando eu vi a live e falava assim, gente, que mágica, essa é a mágica. Mas você não é Branca de Neve, você põe a gente para fazer. Diferente de outros
cursos, de outras coisas que eu já fiz, e até na empresa já teve, eu já tive outros consultores, que eles entregavam aquilo ali engessado, aquilo pronto para a gente. Você não. Você abre a porta para a gente, é igual a Branca de Agora, você vai arrumar seu quarto. O tempo que você vai gastar para arrumar seu quarto, isso aí é com você. Então, assim, isso é muito bacana. Eu achei, assim, uma coisa tão importante para a gente, porque você dá autonomia para a gente, você corrige, porque nas aulas a gente leva as dúvidas, você corrige, você ajuda lá na comunidade também, eles corrigem a gente, né? Porque a gente não é só de acerto, a gente também tem erro. Mas, assim, funciona. Funciona, Carmen. É mágico isso, sabe? Esse método seu, ele é importante demais. Eu acho assim, que todo empresário tinha que fazer. Tinha que fazer porque aí a gente ia se unir melhor e acho que ia ficar fácil. Eu brinquei esses dias, eu falei, eu queria que o meu concorrente fizesse esse curso. Meu marido falou, você tá doido. Agora você tá doida. Eu falei, não, porque se ele faz, o outro faz, a gente vai conseguir absorver mais informação. Então, assim, não vai ficar esse mundo perdido igual tá. Sabe? Eu acho que É não vai ficar verdade. esse mundo perdido. Ele vai ficar uma coisa mais profissional, uma coisa mais bacana de ser vivido. É verdade. Os empregados, eles deitam e rolam é justamente por causa disso. Porque o dono de empresa não sabe o que fazer, então eles acham que aquilo é normal. E eles botam o dedo no nariz do dono de empresa e falam assim: é meu direito, porque isso é dupla função, porque eu não vou fazer. Só que eles acreditam em muitas coisas que não são verdadeiras, que não estão baseadas em nada. É muito mais política, né? Para dizer que existem os sindicatos e isso e aquilo e tal, né? Então eles acreditam no canto da sereia, acham que é verdade e acham que tudo é dupla função. A quantidade de canais de advogados que existem querendo falar. O outro dia eu estava vendo um Reels que me enviaram, a advogada falava assim: empregado, se você está cansado, vá ao médico e peça um atestado de que você está cansado. É seu direito. Eu fiquei pensando, e eu, quando eu estiver cansada, vou fazer o quê, né? Chorar. É. Então, os advogados, eles ensinam umas coisas totalmente descabidas e para conseguir atrair a atenção dos empregados que acreditam, e aí eles encontram os empresários que não estão preparados e que ficam esperando que o contador diga o que eles têm para fazer, e o contador só faz a contabilidade. Então, quanto mais empresários entender que é seu dever dirigir a empresa, é seu dever, né? Tornar-se o diretor da tua empresa, é seu dever. Quanto mais eles entenderem que é dever deles, menos os empregados vão ficar se achando, inventando coisas. A Suzy, nossa aluna, eu falei com ela ontem na aula, né? Ela recebeu um processo na justiça de uma conspiração zumbi que saiu logo no início do curso com ela e ela resolveu processar. Ela já ganhou em 2 instâncias e a menina continua recorrendo. Mas é engraçado, Jamile, as coisas que a mulher pediu. Ela disse que ela era humilhada, que o ambiente tinha um calor infernal e que, não, que ela teria danos morais porque ela lá não tinha água gelada. Então, olha só aonde que os advogados vão parar. Danos morais porque não tinha água gelada. Olha só, gente. E aposto que tinha, né, Carla? Aposto que tinha. Ela diz que ela tem o bebedouro normal e tem a Uhum. geladeira. E aí o Uhum. que as pessoas fazem? Eles colocam água nas garrafinhas e põem dentro da geladeira. Ela só tinha quem gosta de água gelada bebe, quem não gosta não bebe, e é só isso. E ela tinha o PCMSO, que o técnico de segurança tinha ido na empresa dela. Não existia nenhum tipo de problema, nem com calor, com nada, nada do que ela pediu. A Suzy tinha o laudo de tudo. E aquilo que ela falava, que ela era humilhada, tinha dupla função, a Suzy tinha a descrição de cargo feita com a caneta, com a letra dela, e a Suzy ganhou. Ela ganhou em 2 instâncias, mas a mulher continua querendo recorrer.
não vai ganhar, não vai ganhar, não vai ganhar. Porque a Suzy tinha todos os documentos para blindar a empresa. E essa ainda era herança lá da conspiração zumbi, né? Ô, Carmen, você está falando de blindar a empresa, eu lembro que você falava muito da advertência. E eu, como empresário, há quase, vai fazer agora 30 anos, umas 2 vezes eu dei advertência. E aí eu Em 30 liguei para o anos. contador, liguei para o contador e pedi para ele, expliquei a situação, o que tinha acontecido. Ele falou assim, vou mandar aí agora. Para receber por e-mail, você imprime e pede para ele assinar. Falei, tá. Imprimi e pedi para ele assinar. Hoje, Carmen, eu até troquei de contabilidade depois do seu curso. Porque a contabilidade falou assim, já você está sabendo mais do RH do que eu. E eu pedi, assim, começou o descontentamento quando eu pedi a convenção, pedi, que você tinha pedido para a gente ler e tudo, pedi o contrato de trabalho deles todos, que eu queria ler, e eu falei assim, já os próximos que eu for contratar, que eu estava fazendo as entrevistas, né, igual você ensinou, eu vou querer no contrato deles de trabalho que tem algumas palavrinhas mágicas. Ainda pedi para ele. Ele falou assim, Será que o não pessoal adianta. aqui sabe quais são as palavras mágicas? Ele falou assim que não, que o programa dele já vinha assim e que não tinha necessidade. Eu expliquei, eu ainda tive assim, a doçura de explicar. Eu estou fazendo um curso e nesse curso já vi várias pessoas falando, eu queria que colocasse. Já que não vale nada, é papel mesmo, papel feito qualquer coisa, pode colocar. E ele, assim, tentando o máximo para que eu não fizesse isso, não colocasse. Aí, quando eu fui contratar, que ele falou assim, mas para contratar, você está fazendo isso tudo? Que demora? Eu falei, não, mas é isso tudo mesmo. Ainda vai ter mais coisa, que ainda pode vir ainda, mas eu não sei ainda não, mas vai ter mais coisa. Ele falou assim, que trabalho é esse? Aí eu fui eu vou marcar uma reunião com ele, marquei reunião com ele, disse, nós vamos sentar e vamos conversar. Levei, porque eu tenho um fichário com todas as aulas, todas lá bonitinhas, imprimi tudo direitinho, mostrei para ele, falei assim, que tenta aqui que nós vamos assistir um pedacinho, eu separei para você, só para você entender o que eu estou te pedindo. Ele falou assim, não, já, infelizmente não vai dar para a gente continuar. É muito trabalho. Aí eu falei, não, realmente, contabilidade, só tem que fazer contabilidade. E aí, eu estou nessa transição, estou saindo de uma contabilidade indo para outra contabilidade. Mas para outra, a primeira coisa que eu falei foi assim, eu quero que vocês façam a contabilidade. Tem jeito de vocês fazerem só a contabilidade? Porque essa outra parte do RH, eu quero conversar com vocês. Porque eu fiz um curso, e aí pus lá as questões que eu gostaria. Lógico, ela está querendo, né? A cliente, então ela vai aceitar, né? Mas aí depois um rapaz me perguntou lá, você podia me explicar direitinho que eu não entendi? Já não entendeu, não? Vou explicar. Vou explicar. Direitinho. Ainda falei, faz o curso da Carmen. Se eu fosse você, eu acho que todo o pessoal da contabilidade tinha que fazer o curso da Carmen. Porque o curso não é só para o empresário. Para vocês que trabalham com contabilidade, vocês poderem até saber o que vocês vão falar com a gente. Né? Embora a contabilidade só faz contabilidade. Mas como vocês fazem a folha de pagamento, tudo, porque às vezes vocês falam alguma coisa, dão algumas dicas, né? E que são muitas vezes erradas. Aí ele ainda questionou comigo, falou, essa Carmen, ela é advogada? Aí eu falei assim, não, a Carmen é mais do que advogada. Ela já sofreu na pele dela, tá? Então, ela já tem um bom tempinho também. Então, dá para ser assim? Aí ele falou, dá. Então, nós vamos seguir. Então, assim, Show de bola. até as advertências hoje, eu nunca imaginei que eu ia dar as advertências
que você me ensinou. E nem meus funcionários imaginaram que por causa de um atraso, né, que estava sempre acontecendo antes e depois da reunião, onde foi falado que não podia ter mais atraso e tal, eles fossem assinar uma diretriz. E agora, vamos ensinar eles então como que é aplicar advertência? Você precisou aplicar alguma? Como é que foi? Eu precisei de aplicar. Primeiro eu fiz a reunião com eles, colocando a regra, né? Que é igual você falou, porque antes eu já tinha liberado, né? Sem saber, eu não dava advertência porque chegava atrasado. Porque assim, uma coisa é você, o ônibus estragou, né? Um contratempo maior, mas você chegando atrasado todo dia, 20, 15, 30 minutos, aí depois da reunião ficou claro, perguntei se tinha dúvida na reunião, voltei com eles de novo, com todo mundo, com a turma lá de fora e com a turma de dentro. Vocês têm dúvida? Não. O presidente parece que é até de pirraça. Eu fiz isso uma semana. Quando foi na quarta seguinte, a pessoa chega para. Eu ainda não tinha chegado na loja, não, porque agora eu não chego lá para abrir mais, não. Agora eu tenho que fazer um exercício físico por ordem médica e por ordem minha mesmo. Entendeu? Então eu faço. A loja abre 7h30, eu só chego 9h30, 10h. Aí cheguei, perguntei para ele se ele tinha, né? Algum documento, se ele tinha atestado, algum documento de alguma coisa que abonasse, né? Ele pudesse chegar à tarde. Ele falou assim que não. É porque ele dormiu, ele ficou assistindo um jogo de noite, dormiu e não conseguiu acordar. Falei, que bacana. Infelizmente, né? Regras são regras, né? Vamos lá, apliquei. Eu falei, mas eu vou receber isso? É advertência, eu nunca recebi. Eu falei, isso na vida tem a primeira vez. Mas eu tenho certeza que você não vai fazer isso mais. Porque você é uma pessoa muito boa, como a Cássia ensinou. E você é uma pessoa certinha. Você sabe, foi né, um probleminha simples que aconteceu. E ele não vai se repetir mais. Eu tenho certeza disso. Nunca mais se repetir. Nunca mais. Aí, os outros, a Rádio Peão falou assim, gente, aqui agora tem regra. Aqui agora tem regra. Eu não sei o que aconteceu com a Jamile. Agora a empresa é dela. Eu falei, agora a empresa é minha. E assim, não precisa a gente ficar brigando com as pessoas, não precisa da gente ficar, sabe, massacrando as pessoas. Isso tudo vai, assim, isso tudo flui. A coisa mais engraçada. E eles vão comentando com os outros, eles mesmos vão entrando no eixo, sabe? Aí, às vezes, assim, eles ficam com medo assim, Jamil, será que se eu fizer isso, eu vou receber advertência? Eu falo assim, vamos ver? Aonde que está a regra? Vamos ver direitinho? Vamos ver o que pode, o que não pode? Porque às vezes você esqueceu. Aí eu lembrei de você, fiz um mural, né? Fiz um mural lá na loja, tem lá a loja, tem um muralzinho. E esse mural é tão engraçado que aonde eles chegam, eles param e olham o mural, você, será que tem no mural hoje? Às vezes tem frases bonitinhas, ou como tem dessa semana, qualquer sintoma de gripe, favor usar máscara. E tá lá, o pacotinho lá com máscara. Então, assim, eles mesmos, eles estão se ajudando, eles estão ajudando e ajudando a empresa. Mas não tá aquela coisa assim, como se fosse um exército, sabe? Que todo mundo tem que comer, fazendo com medo. Eles não estão fazendo com medo, eles estão fazendo com gosto, com vontade mesmo, sabe? E assim, será que se eu faço isso eu vou errar? Será que eu vou receber advertência? Mas não com aquela questão assim, nossa, eu vou ser punido lá na frente. Sabe? É de não querer fazer, é de enquadrar direitinho o sistema e seguir. Show de bola. E é isso mesmo que acontece com os bons empregados. E agora, uma coisa que o dono de empresa tem que entender definitivamente é que você não tem opção. A advertência é o que te garante
que você consegue documentar perante o juiz que você cuida da tua equipe. Se você não aplica uma advertência, a pessoa está lá, sofre um acidente, não estava usando equipamento de proteção, você não tem uma advertência para mostrar para o juiz que sim, você aplica, né? Você não tem. E aí? Como é que você vai mostrar que você cuida da tua empresa? Então, este é o único documento que mostra que é você quem dirige, que é você quem está cuidando da tua empresa. Mas não adianta ficar ameaçando a pessoa, eu vou te dar uma advertência. Não, é tranquilo, tá tudo bem, eu preciso fazer esse documento. A pessoa faltou, você tem um documento que abone sua falta? Não, então eu preciso fazer um documento. E você vai lá e faz o documento. Mas sorrindo, em cima do salto, nada de, eu não acredito que você faltou de novo, eu vou te dar uma advertência. O que você está pensando? A coisa não vai ficar assim, desse jeito aqui não. Nessa empresa quem manda sou eu. Não mandei nada, né? Porque a pessoa fica deitando e rolando e o dono não faz nada. Então, é com classe, sorrindo. Tá tudo bem, né? Jamile, conta para mim. E se aplicou mais alguma política, além da política do celular? Como foram as regras do regimento interno? Já que todo mundo queria participar, como que você fez para dividir eles? Vamos dar essas ideias aí para o pessoal. Carmen, as regras, foi minha surpresa, assim, que muitos que eles pediram, né? Tinha questão do horário, né? Do horário da chegada, quanto tempo de tolerância, o horário de lanche, o horário de almoço. Então, todos esses horários nós colocamos numa regra só. Com relação às folgas, como que eles iam pedir folga, foram regras que foram colocadas, não é simplesmente, eu vou folgar amanhã, eu quero folgar amanhã, entendeu? Apareceu um compromisso, igual chegou esses dias, um comentou, ele até falou comigo, mas eu não escutei, na verdade, eu não prestei muita atenção. Ele falou assim, no dia 24, eu não vou poder vir trabalhar porque meu pai vai viajar, eu estou querendo ir com ele. Eu olhei, mas eu não, sabe? Aí já deu um beliscão, ele falou assim, cala a boca, você não pode falar isso, não. Aí ele foi e falou assim, como assim eu não posso falar? Eu deixei os dois conversando e saí. Depois, eu falei assim, você queria falar comigo? Ele falou assim, não queria falar nada não. Eu estava assim, meio surtada, eu não quis falar nada não. Então, ele se segue. Então, teve isso, o uso da cozinha, o uso os aparelhos, né, de proteção, que muitos, principalmente o pessoal de fora do pátio, falava assim, para que eu vou usar boné? Para que eu vou usar essa bota, calçada a bota? Eu gosto de chinelar a bota. Não, você tem que calçar a bota. Tem que calçar a bota. Você tem que usar o protetor auricular. Tem que usar. Não tem jeito, nós temos que usar. Mas aí eu não escuto treinando na máquina, você não precisa escutar mesmo, não. Quando eu escutar violência, você não tem que escutar, não. Você tem que só manusear a máquina, pronto, acabou. Você desceu, você tira, você guarda. A luva. Mas eu não gosto. Eu também não gosto, mas eu tenho que usar. É para proteção sua, é para você. Eu estou te protegendo. Você imagina seu pai, sua mãe, está lá te esperando lá em casa. Você chegou com 5 dedos. Daqui a pouco eu vou te entregar lá com 4 dedos. Vai ficar ruim. Como é que vai ficar a minha situação com isso? Como é que eu vou falar com seu pai? Onde que eu vou arrumar outro dedo para colocar no filho? Então você tem que fazer. Você tem que usar. Eu estou te protegendo, né? E estou te ajudando. Essa foi o uso da cozinha, porque assim, ninguém queria limpar a cozinha. Todo mundo queria usar a cozinha, mas ninguém queria limpar a cozinha. Não. Um até falou assim, não, você vai contratar uma faxineira para vir. Eu disse, mas a faxineira, ela vai vir uma vez por semana para limpar. E os outros dias? Vocês não comem, né, de segunda a sábado? Como é que vocês vão fazer com os outros dias? Aí eles mesmo, a gente limpa. Eu falei, não, então se vocês limpam, né, os outros dias, vão limpar os dias todos. Vamos dividir, vamos fazer, né, uns planamentos, nós fizemos, ficou tranquilo. Jamile, você fez psicologia, né? Só pode ter Não, feito. não. Não, só pode ter sido. Eu tô aqui pensando nessa sacada tua. A faxineira vem uma vez por semana. Gente, essa sacada sua, eu nunca tinha parado para pensar
Foi de Mas mestre. olha, você é Essa foi de mestre. Quem pegou essa sacada no ar? Não, a faxineira vem uma vez por semana. E os outros dias? Ah, então a gente limpa os outros dias. Ué, mas você limpa os outros dias, pode limpar um também. diferença que faz. Então, assim, eles ficaram, assim, meio sabe, assim, no primeiro momento eles ficam aéreos, né? No primeiro momento eles ficam aéreos, e depois eles aterrissam de novo, sabe? Tinha aquela coisa assim, ah, não, vou quebrar, às vezes, porque o material de construção tem muita coisa que é leve, que quebra, que às vezes você simplesmente, ah, não, vou medir errado, colocamos regras. E eles mesmos ficam policiando, um fica policiando o outro. Então, se pega um fio e fala assim, ah, mas se só pode ter de 1 em 1 metro, por que tem 90 centímetros? Vão procurar saber. Então, eles estão evitando esses erros com tudo, com todo. E, assim, sempre eu falo, volta lá e pega. Volta lá e pega, volta lá e lê. Se você tiver dúvida, você pergunta, porque às vezes tem uma palavra que você não entendeu, né? Então, enchi a loja de metro, né? Já tem muita coisa aqui com metro. Ah, não, fiquei com preguiça de ir lá buscar o metro. Não, mas ele está aqui na sua frente, ó. Não tem problema, não. Então, assim, são coisas pequenas, Carmen, que às vezes você fala, nossa, mas coisa pequenininha. Mas que lá, hoje, por exemplo, eu estou tendo um lucro com isso. E eu não estou precisando de ficar o tempo todo falando. Olha, tem que fazer isso, olha, você tem que fazer aquilo. Eles mesmos, às vezes, pedem assim, ah, já na minha descrição de cargo, você lembra se eu coloquei que era para servir o cliente? Eu falei, não, vou lá olhar, vou lá, olha, você colocou. Nada, não, nada, não, eu vou ser. Eu coloquei, eu faço, né, filha? Eu faço, né? Que legal. Jamile, é incrível, é incrível. E diga uma coisa, você disse que quando você me conheceu, você queria ter assim pelo menos uma meia horinha de tempo para você, já que você não conseguia ter férias, trabalhava, levava serviço para casa, ficava fazendo. Afinal de contas, fazer tudo isso fez com que você tivesse mais tempo livre? Carmen, eu viajei 2 vezes, e quando a gente viajava, e como a minha empresa é familiar, meu marido chamava o irmão dele, que normalmente também tem depósito de material de construção, para ele poder vir e olhar a minha loja. E eu falei, nessas 2 vezes, eu falei, não, não vou, não vou. Eles vão ficar sozinhos. Chamei os funcionários, todo mundo assim, quase infartou. Mas a gente que vai abrir, a gente que vai fechar, vocês que vão abrir, vocês que vão fechar. Vocês vão fazer tudo. Vocês já sabem como que faz. Vocês já trabalham aqui há anos. Vocês sabem melhor do que eu. Vocês vão tirar isso de letra. Eu viajei as 2 vezes. A primeira vez, eu vou falar com você, assim, eu fiquei meio tensa. Eu falei, nossa, agora que eu quero ver se o que eu paguei vale a pena. Falei mesmo, cara, vou ver se vale a pena. Aí tá. No primeiro dia, nenhuma ligação. No segundo dia, nenhuma ligação. Eu falei, gente, o que será que está acontecendo? Mas eu tinha as câmeras, aí à noite eu fui lá, não vou olhar para ver se está tudo bem. Aí falei, não falou nada. Ninguém, nada estragou, nada aconteceu. A entrega tá fluindo. Gente, pô. Aí veio um sentimento meu de, assim, de vazio, sabe? Será que... Aí por isso que eu falo com você, que eu falava assim, nossa, eu sou Branca de Neve mesmo. E sabe aquele sentimento, aquela coisa vazia, assim, gente, eles não precisaram de mim, em momento nenhum. Será que eu sou útil? Eu fiz esse questionamento, será que eu sou útil? Aí eu liguei, no terceiro eu liguei, que eu não dei conta. Camille, tá tudo indo bem. As entregas estão ótimas. Ninguém está reclamando, eu vou entrar no WhatsApp para eu poder ver se não tem ninguém reclamando. E o medo deles estarem me escondendo, né? Nada. Só elogios. Eu falei assim, gente, eu não faço falta mesmo. Voltei arrasada. Primeira vez voltei arrasada. Voltei arrasada. Arrasada. Aí na segunda vez eu falei assim, olha, agora eu vou para mais longe, lá não vai ter internet. Todos os dias. Então vocês não vão conseguir. No telefone não tem jeito, na internet Você não é foi para assim. onde daí? Não, eu fui para uma roça aqui que a gente tem, mas lá não tem internet. Então, se eles precisassem de algum socorro, lá não tem telefone. Então, o sinal
é horrível, você tem que ir no morro para poder. Aí eu falei assim, eu vou ficar lá. Agora eu vou fazer o teste, vou ver se vai ser sábado ou não. Fiquei lá 7 dias. Tudo foi perfeito. Nada estragou. As entregas estavam todas em dia. Eu falei assim, agora eu vou começar a perguntar para os clientes. Os clientes falam, mas quando você quiser, você pode viajar, você pode tirar férias. Não se preocupa não. Você não vem amanhã, não? Não, pode deixar na mão deles. Vida que serve para eles. E de fato, hoje, por exemplo, eu não fui na empresa hora nenhuma. Hoje eu não passei lá. Hoje eu só liguei para falar algumas coisas que eu precisava, que a gente tem um evento amanhã, mas eu não fui na empresa. Quando que eu podia, uma sexta-feira normal, assim, eu estar de férias, se eu estar com a consciência pesada, entendeu? A Branca de Neve aqui, tem os anõezinhos todos, como que eu poderia imaginar que uma sexta-feira eu ia poder virar e falar assim, hoje eu não vou trabalhar? Por que que você não vai trabalhar? Ninguém perguntou por que que eu não fui trabalhar. Eu não fui trabalhar. E a empresa fluiu perfeito, amanhã tem um evento. Eu só liguei para falar assim, já está tudo pronto para o evento amanhã. Eu já consegui deixar tudo tranquilo. Está tudo tranquilo aí também. Tudo perfeito. Então, encontramos amanhã às 7h30. Eu Que não show, Jamile! Então, a minha promessa de que você ia ter mais tempo livre está se cumprindo. está se sentindo. E E todos você os está dias fazendo. eu tenho Desculpa. uma hora. Eu 7h30, eu tinha que estar lá às 7h30. Eu só chego 9h30. Aham. E o que você está fazendo, então, com o teu tempo livre? Carmen, eu quero estudar mais. Eu quero fazer. Eu até falei que eu quero fazer com você. Eu ainda falei que no final do ano, se tiver abrir outra turma, eu quero fazer outra turma. Aí você vai perguntar assim, pra quê? Eu acho esse ambiente, eu acho que tem muita coisa nova, os seus alunos, eles trazem muita coisa nova pra gente, para você. A comunidade tem coisa que eu falava assim, gente, isso existe? Será que isso existe? Daí tem gente que está me achando doida hoje. Mas existe, aconteceu comigo. Então, Tem eu muita quero gente fazer. aqui te dando os parabéns, ó. A Caliane está dizendo parabéns, fantástica a forma como você conduziu tudo isso. Eu tenho 5 anos de CNPJ e eu estou vendo que eu preciso aprender muito. Parabéns, Jamile. O Socorro está dizendo, né? Você deu um show de competência. Tem um monte de gente aqui dando parabéns. A Marli, que também vai estar no presencial, ou ela, ou o filho, não sei ainda, mas ela está te dando parabéns também. É nossa aluna. Então tem muita gente aqui te dando os parabéns. Não tem ninguém aqui te achando louca, não. O pessoal está admirado. A Milane, que também é nossa aluna, também está te dando aqui os parabéns, está participando da live com a gente. A Casa da Alegria disse parabéns por liderar com tanta leveza. Não é Então, fácil, Jamile, não. pessoal, você está inspirando muitos empresários. Eu estou muito feliz de estar encerrando a nossa semana com você. Muito E tem show. jeito, Carmen, tem jeito. Nós não precisamos de vestir a fantasia da Mulher Maravilha, não. Que a gente tem que dar conta de tudo, não. A gente dá conta, nós somos humanos, a gente dá conta. E, assim, para mim, o seu curso foi, assim, um divisor de águas. Eu falei que eu vou fazer a festa de 30 anos da empresa e eu vou ter que colocar lá, você vai ter que receber seu troféuzinho lá, porque vai ter o antes carne e o depois carne. E faz tão poucos meses, né, que você começou o programa? Faz E pouquinho, faz você, 5 meses. e você falou assim, se você não ficar satisfeito em 3 meses, né, se eu não me engano, você devolveria o dinheiro. Eu lembro que no segundo mês eu falei assim, nossa, já está pago. Já está pago. Contabilmente já está pago. Então, assim, as pessoas podem fazer, podem fazer de coração que vai dar certo. Eu via na comunidade algumas pessoas assim, mas eu não estou tendo tempo. Eles têm que fazer o tempo. Porque senão vai ficando cada vez pior, sabe? Se eu tivesse conhecido a Carmen antes, talvez eu nem teria tido essa visão.
Eu só Amém. vejo. Vamos ver se a gente consegue evitar AVC aí de outros empresários, porque a Maristela também teve um AVC e depois me conheceu. E o AVC, justamente com aqueles quiprocós dos empregados, que ela não conseguia lidar, a gerente criando picuinha entre eles, né? Então, a Maristela tinha uma gerente e era bem complicada e depois que ela me Mas, conheceu. Então, vamos evitar que os empresários que estão aqui nos assistindo, né, que tem saída sim, tem saída, é só vocês começarem a dirigir a sua empresa. E você tinha uma gerente também, não tinha? eu tive um que ficou comigo um tempão mesmo, e eu Aham. mandei embora e ele me levou na justiça. Eu não tinha nada blindado, né? Pediu hora extra, pediu desvio de função, e foram 62 mil. 62 mil. Ele ganhou? Peraí. Eu imagino a decepção, porque um gerente é o teu braço direito, né? É a tua pessoa de mais confiança dentro da empresa e a pessoa em quem mais você confiou, justamente a pessoa que te processa. É muito comum o empresário falar assim, não, mas essa pessoa aqui é meu primo, é minha sobrinha, é meu gerente, é meu amigo, é da minha confiança. Eu já vi sobrinhas processarem, primos, irmãos, eu já vi até pai processar filho. Então, gente, de verdade, tem que ter tudo no papel. É amigo, eu gosto, mas vamos pôr no papel? Vamos pôr tudo no papel, que é Uhum. melhor? E o processo finalizou e você pagou 72 mil ou setenta não? e dois mil, já finalizou. Não setenta e teve dois mil. negociação, nada? Tentamos, não, foram várias negociações, foram várias audiências, eu tive várias audiências, mas o juiz daqui não, ele não aceitou, eu tinha as câmeras que mostravam, lá você fala, então assim, às vezes você dá algum exemplo aí, Carlos, e dava exemplo na aula, e falava assim, eu me via lá, eu falava assim, gente, sou eu. O que adiantava as câmeras? Nada. Gente, mas ele falava que trabalhava aqui, se eu estou mostrando que eu fecho, a loja tá, eu fecho 5 horas. Como que ele faz todo dia 2 horas? Como que ele fala isso? E como que o juiz acha? Quer dizer, eu tenho que provar. Aí ele não batia Igualzinho, ponto. igualzinho o caso da Edilene, nossa aluna, que tem loja de cama, mesa e banho somente para atacado. Ela só vende para outras lojas. 6 horas, fechava tudo. E ela tinha câmera. E as pessoas disseram que tinham feito hora extra tal, e ela teve que pagar e foi uma fortuna, porque mesmo as câmeras mostrando que tudo estava apagado, câmera não é ponto. E aí, É isso mesmo, cara. É isso mesmo. E aí falava que trabalhava feriado, né? Aí um ou outro feriado, quando a gente trabalhava, porque eu estou numa região que é de sitiante, a gente dava folga, que eles queriam folgar, que eles preferiam, porque era longe, né, então, da cidade, então eles preferiam uma folga, que aí eles iam fazer o que eles quisessem, organizar a vida deles. Nada disso adiantou. Fora, assim, o prejuízo que ele deu internamente também, porque eu não ficava conferindo tudo que ele fazia. confiava. Então, confiava. Então, assim, eu tive muito problema com o ICMS, eu tive assim, que renegociar com o governo. Eu lembro que o rapaz, o fiscal, ele falou assim comigo, assim, mas a senhora estava onde? Aí eu falei Trabalhando no assim, operacional. trabalhando, eu estava no balcão, sabe? Eu estava no balcão, atendendo. Aí ele falou, mas a responsabilidade é sua, não é dele. É sua. É o seu CPF que está lá. Não é o dele, não. Ele ainda falou isso pra mim. Ainda tem Eu falei, tudo então isso vamos. para. Eu falei, vamos negociar então, que é o que me resta. Negociamos. Paguei direitinho, igual o dele foi o ano passado, que foi a última audiência, e eu paguei e o juiz ainda falou assim, eu vou parcelar para você de 5 vezes. Eu falei,
tem mapeamento. Tá bom. Eu tenho outro recurso? Não, então, bora lá. Entendi. Caramba, hein? Quanto dinheiro que poderia ter sido evitado, né? Quanto dinheiro que poderia ter sido evitado. Então a gente já sabe que os juízes, eles estão a favor dos empregados, porque a lei é a favor dos empregados. A lei é para proteger os empregados. Mas às vezes tem alguns que abusam, né? E contam um monte de coisas que nem sempre aconteceram nas empresas. E aí, dono de empresa, acorda. Acorda, acorda, dono de empresa. Não basta fazer aquilo que é correto. Você precisa documentar que você está fazendo o correto. Ah, mas eu dou vale transporte. Tem recibo? Tem recibo. Ah, mas eu entrego o EPI. Tem treinamento de que você ensinou a pessoa a usar o EPI? Não, eu tenho recibo. Não, só recibo já não basta. Então, tem que estar documentado. Ah, mas a pessoa não quer usar o Vale Transporte. Tem documento? Ela assinou? Por que que ela não quer usar? Tem que estar tudo documentado. Você tem que blindar a tua empresa, dono de empresa. Porque lá na frente do juiz é você quem tem que levar os documentos. E digo uma coisa, eu já entendi que você organizou a empresa, colocou as regras, conspiração zumbi pediu a conta, o pessoal que está lá está dando conta agora, né? O pessoal está conseguindo tocar a empresa até quando você não está lá. Maravilha. E lucro? Aumentou teu lucro esse período? Carmen, aumentou sim. Aumentou porque eles estão trabalhando mais, eles estão mais focados, né? Não tem o celular mais incomodando, né? Porque antes o celular, ele era meu concorrente maior, né? Então eu não tenho o celular. Tem as perdas que a gente não tinha, os atrasos que não tem, os atestados que antes chegavam, né? Hoje, para levar o atestado, eles pensam 2, 3 vezes, eles vão querer, né? Ah, será que eu vou levar atestado? Será que compensa eu levar atestado? Porque antes chegava atestado, os médicos davam qualquer coisinha, davam atestado. Aí agora, o atestado, né, ele é mais complicado. Aí eu ponho lá, assina aqui que você me entregou agora, o horário que você me entregou, põe que você me entregou, ele tá bonitinho, né, que ele não tem, põe lá se ele tem rasura, se ele não tem, eu põe para poder. Eu não vi isso aqui direito, esse carinho tá meio borrado. Que isso, tá borrado. Volta lá e pede para ele poder carimbar direito, né? Faz a coisa bonitinha. A gente precisa dar uma coisa bonitinha. Como é que eu vou tirar foto disso aqui borrado? Não sei nem o nome do médico. Não era para ler nem o nome do médico. Vamos lá. Ah, não, da próxima vez eu nem vou faltar. Não vou faltar, não vou trazer testado, não vou vir trabalhar. E eles dão conta. Eles dão conta. Sabe? E fora os que eu mandei embora, né? Que eu mandei, não, que eles pediram para sair, se eu tivesse mandado embora, eu teria que pagar mais. Teria que pagar bem mais. E foram eles que pediram para ir embora. Só aí Então, você já tem um ganho. E quando a gente fala em faturamento, quando você compara teu faturamento de hoje e o teu faturamento que você tinha o ano passado, antes de me conhecer. olha, o material de construção, ele deu uma diferença, porque assim, na pandemia ele estava muito aquecido. Então, ele estava assim, todo mundo queria construir, todo mundo queria reformar, todo mundo queria fazer tudo em casa. Então, eu consigo ver hoje menos isso, porque agora o mercado retraiu muito. Essa política nova que está aí, Carmen, para a gente do material de construção, está muito ruim. Está difícil. Mas mesmo difícil, eu fico vendo que a gente sempre conversa com outros comerciantes da área e fala assim, mas o meu caiu demais, caiu 30%. Eu falo, não, caiu 30%, não. Se tivesse caído 30%, estava sem cabelo. Não caiu isso tudo, não. Caiu o quê? 5%, 10%. Então, quer dizer, eu não estou caindo igual o pessoal está caindo, né? Porque o mercado, antes a gente vendia muito, os fabricantes não estavam conseguindo entregar o material para a gente. E agora não, agora eles ficam ligando, fazendo oferta para a gente. Eu fico até brincando, nossa, tinha quantos anos que a gente não via esse representante, que eu achei até que eu tinha morrido. Não via ninguém mais. E agora a gente está vendo. Então, assim, eu não tive a queda que eles tiveram, né?
estou conseguindo ficar ainda lá em cima, na linha que eu projetei para eu ficar. Embora o governo e a política tá puxando a gente para baixo. Né? Mas eu acho que se eu não tivesse feito o curso, acho que eu tinha afundado mais. Bem mais. Entendi, entendi. Que show! Nossa, muito gostoso, Jamile, estar aqui conversando com você, saber que a gente vai se encontrar, tudo isso realmente é bom demais, é bom demais. Qual é a mensagem, né, que você gostaria de deixar daí para as pessoas? Mas antes, eu fiquei curiosa de uma coisa. Você falou que você me conheceu e aí você não entrou no meu programa. Aí você só foi entrar quando trocou o governo. O que que fez com que você deixasse para depois? Deixasse para depois, me conta. Carmen, eu já fiz um outro curso e não foi, assim, não foi o que eu esperava. Não aproveitei dele, assim, eu aproveitei dele 10%. E sabe aquela coisa que não era gostosa de fazer, não era, sabe, não era prazeroso? Era esse curso. E esse, eu fiz, nossa, a pessoa me propõe muita mágica, sabe? Aí eu ficava com medo, eu falava assim, será que eu vou fazer mais um? Aí vai ser mágica de novo, eu vou investir dinheiro, não vai dar certo, né? Eu vou gastar meu tempo. Ou então vou chegar no meio do curso, que foi o que aconteceu, chegou no meio do curso, eu falei, não vou fazer esse negócio aí. As coisas estão me enchendo a paciência, eu não dou conta disso não. Eu, eu pensava que seria assim. Aí quando mudou, eu falei, não, agora não dá para. Agora eu tenho que apostar, né? Jogar, apostar e ganhar. Eu não tenho nem opção de perder, não. Eu tenho que apostar e ganhar. Então eu vou ter que fazer e fazer de verdade. E foi o que eu fiz de verdade. Eu indico de coração, Carmen. Eu indico para todo mundo porque assim, é saúde que eu estou tendo, que a minha saúde é tempo, é poder ficar com a minha família mais, é poder curtir os meus filhos mais, curtir a minha mãe mais, e poder ver a empresa de uma forma gostosa, e não como uma tortura, como alguma coisa que está puxando, levando o meu tempo. Sabe? Porque não tem nada que vai levar meu tempo mais. Agora a empresa funciona. A coisa está funcionando. É difícil. Dói. A gente olhar no espelho, você me fez olhar no espelho. Você me fez virar e falar assim, você não é mais Branca de Neve. E eu não sou mais Branca de Neve. Então, E os assim, seus eu sei empregados estão mais felizes? que estão. É a coisa mais engraçada, cara. Eles, eles escutam o seu nome. Você tem uma ideia, tem uma funcionária que eu pensei, vai ter a live com a Carmen hoje. Ela falou assim, ai, nossa, essa professora sua, ela é o máximo. Eu falei assim, gente, de onde que ela tirou que a Carmen é o máximo? Para ela, que é funcionária, ela falou assim, Jamile, ela está fazendo a vida da gente ficar mais fácil, mais leve, sabe? Eu falei assim, verdade. Ela tem feito tanto a de vocês quanto a minha ficar mais leve. Hoje eu não preciso de ficar chamando, Carmen, tanta atenção mais. Eu deixei de ser aquela mãe brava o tempo todo, que ficava corrigindo o tempo todo, falando o tempo todo, repetindo. Eu não preciso mais fazer isso. Que show. Então, se eu fosse empresário, não, eu sou empresário, mas se eu não conhecesse, eu faria. Eu pagava para ver. Eu pagava para ver, igual eu falei assim, não, eu vou pagar para ver. Eu vou pagar para ver, paguei, ganhei. Ganhei. Que show, Jamília. Eu fico muito feliz. Para mim é uma honra trabalhar com empresários como vocês, porque de verdade eu também já tive cada cliente da conspiração zumbi que você bem sabe. Já cheguei numa empresa que não tinha papel higiênico no banheiro e eu fui falar com a dona da empresa, e não é empresa pequena não, 120 empregados. Eu fui falar com a dona, ela falou assim: "Não, aqui a gente entrega um rolo de papel higiênico junto com o Olerite. E se o Olerite termina, né, o Olerite não. E se o papel higiênico termina, ele traz de casa. Mas fica tranquila, pode usar o meu banheiro que lá tem papel higiênico." Eu, uau! Então, eu já trabalhei para empresários da conspiração zumbi e eu sei que eles existem.
Eu sei que tem Uhum, muito uhum, empresário que de verdade é aproveitador, mas não é uhum. para essa gente que eu trabalho. Eu trabalho justamente para gente boa e que às vezes contrata pessoas erradas, né? Às vezes contrata pessoas da conspiração zumbi. Então, é para essas pessoas. E é por isso que eu gosto muito do mundo online. Porque o mundo online permite que eu venha aqui e fale umas verdades. Porque se o empresário começa, o que eu faço? O empregado está 9 meses sem registrar e ele entrou na justiça. Chora, né? Chora, porque não tem mais nada para fazer. Mais nada. Agora chora, pega, põe a mão na grana e vai pagar. Vende aí umas galinhas, vende o cachorro, vende um fígado e vai pagar, né? Vai pagar, porque não tem o que fazer. Então, Uhum. não tem o jeito certo de fazer a coisa errada. E o mundo online me permite isso. Quem realmente não está a fim de fazer a coisa certa, já vai saindo do meu canal, né? Porque eu já respondo assim: se tem Isso. uma coisa que eu não sou, é meiga. Não, mas Nunca isso é bom, cara. ninguém, nunca ninguém me chamou de meiga, né? Então, isso nunca aconteceu, né? E aí, o que eu falo é o que precisa ser feito para que a tua empresa cresça. E o que é o correto é bom para todo mundo. É bom para os empregados, é bom para o empresário, é bom para o país, é bom para a comunidade, né? Então, tá tudo bem. E uma coisa que é importante todo mundo lembrar: se os empregados vão sair, e tá tudo bem. O E vão importante é que eles façam sua embora. empresa crescer. Jamile, ficaria aqui um tempão enorme, mas qual é a mensagem que você tem para esses empresários que estão nos ouvindo? Acreditem, gente. Tenham fé, acreditem, façam curso. Façam com vontade de mudar a vida de vocês. Vão sair desse mundinho, dessa branca de neve, igual você fala que a gente está, porque dá para ser, dá para fazer diferente. Dói, é complicado, crescer é complicado, dói, mas vale a pena, no final vale a pena, cara. Eu tenho certeza que vale a pena. E obrigada, muito obrigada a você e a sua equipe inteira. É uma equipe maravilhosa, maravilhosa. Não é perda de tempo, não é perda de Que show, Jamile. É uma honra realmente, e a realização de um sonho, eu não acreditava no mundo online, eu achava que era impossível, né? Tanta transformação em tão pouco tempo. E de verdade, quando eu ia, né, nas empresas presencialmente e tal, não era tão rápido. Porque até convencer a empresa, como que eu ia convencer a mulher a comprar papel higiênico? Fala sério. Como que eu ia convencer ela que o que ela fazia era proibido até por lei, que era ridículo? É a economia mais ridícula que eu já vi e que eu já presenciei em toda a minha vida era essa. Então, era muito difícil o mundo presencial. E já no mundo online, um empresário fala, o outro pergunta, e às vezes tem uma pergunta que aquele nem imaginava, e isso faz com que os resultados sejam muito, muito mais rápidos. Eu nunca estive tão realizada em toda a minha vida de poder compartilhar realmente aquilo que eu sei com a maior quantidade possível de empresários.